Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. É com grande prazer e alegria que eu quero, neste momento, desfrutar contigo mais uma porção da palavra do Senhor, em dando sequência àquilo que nos é reservado nesse trimestre, onde estamos falando a respeito dos atributos de Deus. A lição que se apresenta diante de nós, a lição de número 11, onde falaremos a respeito da soberania, da imutabilidade e da eternidade de nosso Deus. Te convido para que nesses próximos minutos você possa deixar o seu pensamento estar concentrado nessa lição, a fim de que ao final, eu e você saiamos melhores instruídos, mais solidificados e verdadeiramente imbuídos de um sentimento de reconhecer a soberania, a imutabilidade e a eternidade de Deus. Te convido para que oremos juntos uma breve oração de início. Querido Deus, graças te dou por essa palavra. Eu lhe peço ao Pai para que o Teu Espírito Santo possa estar sendo um meio de condução entre a minha fala e o ouvido daquele que ouve, a fim de que haja convencimento, a fim de que haja aperfeiçoamento e a fim de que nós, como igreja, sejamos uma vez mais fortalecidos e sustentados perante a Tua boa presença. É o que eu lhe peço, ó Pai, dá-nos a graça necessária para sermos aperfeiçoados por Ti, em nome de Jesus. A lição de hoje tem aqui o seu texto áureo no Salmo de número 90, versículo 1, que diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. A verdade aplicada diz: a verdade acerca da soberania, imutabilidade e eternidade de Deus deve mover-nos à humildade, confiança, ao temor e uma vida permanente de adoração ao Criador. Os textos de referência serão lidos agora, estão referenciados em 3 textos bíblicos, mas eu vou mencioná-los um a um. Primeiro, Salmo de número 103, verso 19, que diz: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Segundo o texto de referência, 1 de Timóteo, capítulo 6, versículos 15 e 16, que diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Verso 16. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempiterno. Amém. E o terceiro texto de referência que está em Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Antes de entrarmos à lição, eu quero agradecer você que está participando, assistindo ou talvez ouvindo esse vídeo, participando do canal da D Trindade, bendizer ao Senhor por essa rica oportunidade, também à Superintendência da EBD por nos confiar e nos outorgar o privilégio de falarmos alguma coisa a respeito da palavra. Para introduzirmos esse assunto, em se tratando de maneira muito clara em relação a essa soberania, imutabilidade e eternidade de Deus, precisamos partir do pressuposto que é necessário que nós tenhamos uma fé racional e uma racionalidade fervorosa. Por que precisamos disso? Porque falar a respeito dos atributos de Deus, conforme nos é ofertado pelo tema do trimestre, está falando a respeito das características inerentes e peculiares de Deus. Por consequência, se nós desejamos ter um relacionamento com Deus, em conhecendo um pouco mais a respeito daquilo que Ele é, daquilo quem Ele é, isso favorece ainda mais a nossa relação com Deus. Os relacionamentos humanos são firmados por intermédio da intimidade, com Deus da mesma forma. Então, conhecer os atributos traz a mim e a você a condição de estreitarmos ainda mais o nosso relacionar. Por quê? Porque em sabendo quem Deus é e tendo a percepção do seu agir, fica muito mais fácil nós lidarmos e nós nos conduzirmos relacionando com Deus. E a teologia, enquanto ciência, ela se ocupa de estudar a respeito de Deus, a respeito de seus atributos, da sua natureza e da sua característica. Então eu te convido para que juntos aprendamos um pouco mais a respeito disso. O tópico 1 da lição diz: a soberania de Deus. Primeiro ponto para destacarmos é que quando nós estamos falando de soberania de Deus,
Por consequência, é fundamental que isso produza em nós humildade. O que é humildade? Humildade é a virtude de reconhecermos o nosso estado real, reconhecermos quem somos, sabermos qual é a nossa condição e a nossa situação. Por consequência, se eu vou falar de soberania de Deus e estabelecê-lo como um Deus soberano, é necessário que nessa minha percepção de que Ele é soberano, eu tenha a humildade para saber que eu não sou, para saber que eu sou um ser falível, para saber que eu sou um ser limitado. E em se tratando da soberania de Deus, essa sua autoridade, poderes supremos, a Bíblia, o cânon, os 66 livros, já abre Gênesis capítulos 1 e 2 no processo criacional, falando a respeito do poder de Deus, a respeito do Logos, a palavra, o poder emanado somente pelo ordenar, pelo determinar de Deus. Então tudo foi criado, com exceção do homem, porque Deus, além dele intencionar no seu coração criar o homem, ele opta e decide fazê-lo, ele opta em colocar sua mão nesse projeto, mas todas as outras coisas foram criadas pelo poder da sua palavra. O que isso aponta? Aponta essa soberania, essa grandeza, um Deus que se estabelece acima de tudo, acima de todos e acima de quaisquer circunstâncias ou situação. Ou seja, o nosso Deus, o bendito Deus, é um Deus soberano. 1.1 diz: Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Josué capítulo 10, versículos 12 ao 14, eu quero ler apenas o 14, a parte final que diz: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Olha o que é tremendo, quando nós rememoramos e lembramos de Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus, ao fazer o processo da criação, Ele estabelece o sol como governante do dia, a lua como a estrela governante da noite, Ele estabelece um horário de duração da viração de um dia para o outro. Deus estabeleceu-se um ciclo natural de duração temporal, onde um dia teria naturalmente 24 horas. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos, Josué capítulo 10, que Deus ouviu a oração de Josué e Deus, na sua soberania, decidiu. Olha o que é tremendo. Ele estabeleceu uma lei em Gênesis 1, a lei natural, a lei da natureza, a lei do processo de viração do dia. Perceba, por mais que a ciência evolua, por mais que o homem se engrandeça em riqueza, em saber, em conhecer, ele não consegue mudar essa lei natural. E qual é a lei natural do soberano estabelecida na criação? Que o dia teria duração de 24 horas. Mas aqui um servo dele lutando na conquista da terra prometida, da parte sul da terra prometida, Deus dá a graça de eles, enquanto ser soberano, de decidir fazer com que aquele dia durasse um pouco mais. E é extraordinário porque a ciência já veio para tentar analisar essa passagem bíblica e percebe que existe um deslocamento temporal dos polos, polo sul e polo norte, onde acaba fazendo com que hajam dias mais longos ou noites mais longas, dependendo da situação. Ou seja, Deus estabeleceu esse privilégio a Josué, porque ele é um Deus soberano, supremo, sobre tudo e sobre todos. 1.2 diz: Deus não pode ser nivelado a qualquer criação. Efésios capítulo 1, versículo 11, a parte B diz: Daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus não pode ser nivelado a qualquer criação, Deus não pode ser nivelado a nada, Deus não pode ser nivelado a ninguém. Eu acho lindo porque quando Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso, ele está dizendo que Deus toma conselho consigo mesmo. Olha o que é interessante, quando eu e você precisamos tomar uma decisão importante na nossa vida, a tendência é nós nos aconselharmos com pessoas que passaram por aquele problema, pessoas que talvez já venceram ou já caminharam mais na vida, ou pessoas que estejam acima de nós, seja acima no aspecto financeiro, no aspecto intelectual ou no aspecto de sabedoria de vida. Geralmente, a tendência natural é que nós nos aconselhemos com alguém que esteja acima de nós. Esse texto de Efésios é como se Deus estivesse pensando consigo mesmo. Eu vou fazer um comparativo pitoresco, rasteiro, terrível. Mas é como se Deus estivesse pensando consigo mesmo. Eu preciso tomar uma decisão. Quem que eu vou me aconselhar? Com quem que eu vou me consultar? Deus olha e fala: peraí, eu me aconselho consigo mesmo. Pensa num ser que é soberano, não se equipara, não se nivela a nada e a ninguém. Por quê? Porque ele está acima de tudo e acima de todos. E aqui a gente tem um grande problema, um grande equívoco religioso. Quantas pessoas
que nessa perspectiva de dar atenção a Deus da sua forma de querer adorá-lo de alguma maneira, não, eu estou simbolizando Deus através dessa imagem, através dessa esfinge, eu estou de alguma forma simbolizando Deus. Deus não se equipara, não se nivela a ninguém da sua criação. Isaías, capítulo 14, Versículo 14, vou ler só o versículo 14, capítulo 14, versículos 13 e 14, e Ezequiel, capítulo 28, os dois profetas fazem uma analogia que aponta para a queda de Satanás, aquele que outrora fora criado por Deus, mas decidiu no seu coração ser igual a Deus. Olha o que diz o texto, Isaías capítulo 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O orgulho de Satanás foi a carta convite dele de ser separado de Deus, de ser, a partir do momento que ele quis se nivelar a Deus, Deus o aniquilou, Deus o tirou, Deus o desqualificou daquela posição de honra que Deus tinha dado a ele. Olha o que é tremendo, meu irmão e minha irmã, Deus não se nivela a ninguém na criação. E aqui tem um outro ponto, cuidado. Nós estamos inseridos num evangelho triunfalista, no evangelho do determina que Deus faz, no evangelho onde Deus parece que está como um garçom com a bandeja repleta de bênçãos para dar para aquele que determinar com maior força. Cuidado, lembra que eu disse que a concepção humana de nós, enquanto servos de Deus, de conhecermos a soberania, tem que produzir em nós humildade. Cuidado quando você quer ser esse que determina porque você fala e Deus faz. Meu querido, Deus não é seu empregado. Deus não é seu servo. Se equivoque não. Nessa interpretação equivocada de fé existe tanta gente, mas tanta gente que está metendo os pés pelas mãos porque está achando que ele entrou na igreja cristã. É o mercado da fé e eu vou escolher a mercadoria que eu desejo. Deus não é o seu garçom. Deus não se submete a caprichos humanos. Por mais que você possa ter uma fala bonita, possa interpretar bem, possa chorar, possa ter uma voz maravilhosa, você não tem condições de colocar Deus no canto da parede. Deus é soberano, está acima de tudo e acima de todos. Aquele que outrora quis igualar-se a Deus foi aniquilado. Cuidado, muito cuidado com isso. 1.3 diz: a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Esse texto aqui, ele é escrito... Na verdade, ele não é escrito por Moisés, mas ele faz parte do processo de peregrinação do povo de Israel, do livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco. Ele é a recapitulação da legislação, preparando o povo para entrar na terra prometida. E aqui é como se fosse uma sentença mencionando essa parte final do texto do livro de Deuteronômio. Ela não é atribuída a Moisés e sim a Josué, mas não importa quem escreveu, eu quero fazer aplicação sobre o fato de Deus estar ofertando em meio à sua soberana vontade, que não anula a minha e a sua responsabilidade, mas ele estava dando ao pessoal: olha, eu coloco diante de vocês a porta da vida, a porta da morte, a porta da bênção e a porta da maldição. E eu acho lindo que no final ele diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência. Eu e você, no exercício do livre-arbítrio, de termos condições de fazermos e conduzirmos a nossa vida, entre aspas, da melhor maneira como nós queremos, às vezes a gente pensa: não, a vontade de Deus é soberana, no final ele ama todo mundo, no final nós seremos todos salvos e Deus ama todo mundo porque Deus é amor. Deus é amor, mas o seu amor não anula a sua justiça pré-estabelecida. E eu e você precisamos entender que nesse exercício do livre-arbítrio, diariamente é colocado diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. E aí é importante nós mencionarmos também esse Deus que tem a sua vontade, e essa sua vontade ela é soberana, que tem a vontade diretiva e a vontade permissiva. A vontade diretiva é aquilo que é estabelecido e é dirigido exclusivamente por Deus. E a vontade permissiva é quando eu saio dessa vontade diretiva e começo a conduzir a minha vida da minha forma. E Deus, na sua soberana vontade, vai permitindo, vai possibilitando que eu vá. Existe muita gente que tem aberto mão da vontade diretiva, que é a vontade
vontade de vida, que é a vontade de bênção, para se conduzir pela vontade permissiva, que pode te levar à morte, que pode trazer para ti maldição. Escolhe, pois, a vida e viva nessa soberana vontade de Deus. E um outro ponto que é importante a gente destacar aqui, que existe um ramo filosófico da teologia que vai falar sobre o deísmo, ou seja, Deus criou o homem, fez toda a criação e deixou para que o homem viva. Existe um ramo também, que é o ramo teísta, onde diz que Deus criou, mas que Deus se envolve. E a gente acredita nisso, que Deus nos criou e Deus também se envolve conosco, mas por conta do livre-arbítrio, ele bate a porta do coração. É lindo quando em Apocalipse faz a menção de Jesus, a carta às 7 igrejas, que ele estava batendo a porta do coração, de acordo com alguns estudiosos, eles gostam até de utilizar dessa figura de linguagem, é uma porta que não existe maçaneta e fechadura para o lado de fora, ela só é aberta para o lado de dentro. Então Deus, na sua soberana vontade, ele pode, hora ou outra, nos conduzir através da sua permissão por caminhos para que conscientemente retornemos à vontade diretiva. Mas ele é um Deus que respeita a nossa decisão. Ele é um Deus que respeita o livre-arbítrio que ele atribuiu a cada homem, a cada ser humano. Então, a soberana vontade de Deus não anula nem a minha e nem a sua responsabilidade pessoal. Tópico 2 diz a imutabilidade de Deus. Vamos lá, recapitula comigo. Quando nós falamos sobre soberania, a soberania precisa produzir em nós humildade, reconhecimento daquilo que eu sou. Quando estamos falando a respeito da imutabilidade de Deus, tem que gerar em nós confiança, convicção, aumentar em nós essa sensação de acreditarmos mais e mais em Deus. E o que é algo imutável? Algo imutável é algo que é estável, algo imutável é algo que é inalterável, algo imutável é algo que é algo invariável. Eu sei que é um pleonasmo, essa sucessão de sinônimos, mas é para você entender que Deus é um ser imutável. E aí, eu vou para Tiago, capítulo 1, versículo 17, a parte B, que diz: em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha que coisa boa. Deus, ele é um ser que não há mudança, e eu acho lindo que Tiago ele utiliza dessa figura de linguagem, onde ele está fazendo um reforço daquilo que ele disse. Primeiro ele diz, olha, em Deus não há mudança. E aí ele continua dizendo, nem sombra de variação. Olha que é lindo isso. Deus, enquanto um ser imutável, ele não muda o seu humor, ele não muda a sua predisposição. Já viu que eu e você, nós somos seres totalmente imutáveis? Já viu que nós somos seres que temos uma situação de hora lá em cima, hora lá embaixo? Deus não. Deus não. Deus, ele é imutável. E o fato de Deus ser imutável tem que produzir em mim e em você a nossa maior convicção e confiança na pessoa do Senhor. Entenda bem, eu e você não podemos fazer nada, exclusivamente nada, para que Deus nos ame mais. Contudo, nós podemos fazer o que quisermos, sabendo que nós teremos que arcar com as consequências dos nossos atos e fatos. Porque Deus, na sua imutabilidade, ele também é um justo juiz imutável. Olha bem, Deus, ele é um ser imutável. 2.1 diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Primeiro ponto, Deus não muda, ou melhor, segundo ponto nessa consideração, Deus não muda porque Deus é um ser completo, Deus é um ser pleno, Deus é um ser absoluto. Eu e você temos mudança e variação porque nós estamos sujeitos à lei do progresso, à lei da decadência. O que é a lei do progresso? Para pensar, quando você nasceu, embora você possa não lembrar, está lá no seu subconsciente, você não sabia andar, então você começou a andar. Mas antes de andar, talvez, você começou a tatear. Depois de tatear, você começou a engatear. Depois de engatear, eu estou falando para quem é plenamente, fisicamente pleno, depois de começar a engatear, você começou a andar. Antes de falar, você talvez googleou. Depois de googlar, você começou a tentar formar verbetes, para depois você ter condição de formar palavras. E em formando palavras, você foi tendo condição de formar frases. Ou seja, nós somos seres que estamos sujeitos continuamente a essa lei do progresso. É uma progressão contínua. Só que a lei do progresso, ela também traz consigo a lei da decadência. Enquanto eu estou progredindo, estou mudando, estou crescendo, estou desenvolvendo dia a dia, também, consequentemente, eu estou na lei da decadência, estou envelhecendo, cabelos vão caindo para alguns, vigor físico vai se diminuindo,
o ânimo vai se diminuindo, a mobilidade vai se diminuindo, a nossa força física vai se diminuindo, porque a lei do progresso e a lei da decadência, nós mudamos, Deus não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante porque aqui é uma referência de Hebreus 13:8, onde aponta para a pessoa de Jesus Cristo, onde Ele não muda, e Deus, que também faz parte dessa trindade de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um ser imutável. 2.2 diz: a perfeição de Deus não requer mudanças no seu ser, nos seus propósitos e nas suas promessas. Salmo de número 33, verso 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Olha, Deus, na condição de ser um ser imutável, os seus conselhos não mudam. Mas muita gente tem se frustrado e até aqui se apega a questões de promessas aparentemente não cumpridas porque se equivocaram. Talvez fale, não, Deus tem uma promessa para mim. A pergunta inicial é, de fato, tem uma promessa específica para você nesse determinado sentido que você está crendo? Porque de fato Deus não muda, mas será que o nosso ouvido estava devidamente afinado para saber se Deus tinha uma promessa em específico, se Deus falou que ia tratar num determinado ponto, se Deus disse que ia tratar numa determinada situação? Existe muita gente que vai se frustrando, porque está dizendo, o conselho do Senhor dura para sempre. De fato, o conselho do Senhor, a vontade do Senhor, mas muitas das vezes a gente se frustra, porque a gente pensa ter ouvido coisa que nós não ouvimos, ou talvez estávamos emocionados, não importa. A questão é, Deus não muda, mas eu e você mudamos. 2.3 diz, Deus não mente nem se arrepende. Entenda, Deus não se surpreende jamais. Números capítulo 23, versículo de número 19, diz o seguinte, Deus não é homem para que minta, nem filho do que homem para que se arrependa. A parte A do texto. Esse texto fala quando Balaque vem e paga Balaão a partir do capítulo número 22 de Números para que ele pudesse lançar praga sobre o povo de Israel. Mas Deus não muda. E olha aqui que Balaão disse isso para Balaque. Olha, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se você se ater aos dois capítulos, primeiro, Balaão seria levantado para ser um instrumento de maldição, mas ele acabou sendo um instrumento de bênção, porque Deus tinha uma palavra de bênção sobre o povo de Israel. Ou seja, Deus não se arrepende, Deus não se surpreende, Deus não se assusta. Deus, diante desse caos da Covid-19, não está lá do céu descabelando o que? Meu Deus, o que vai acontecer? Não, Deus não se arrepende. Pontudo. E já que eu citei Covid-19, aí você vai falar, mas era vontade de Deus, não era vontade de Deus? Não se esqueça, existe a vontade diretiva desse Deus imutável, mas também tem a vontade permissiva. O tempo não permite, a lição não objetiva essa intencionarmos falar sobre, mas atente-se para o mundo. Será que nós estamos debaixo da vontade diretiva ou da vontade permissiva? Vamos caminhar. A eternidade, tópico 3, a eternidade de Deus. Enquanto nós dizemos, vamos recapitulando, quando nós falamos a respeito dessa soberania de Deus, tem que produzir em nós humildade, reconhecimento de quem nós somos. Quando nós falamos da imutabilidade de Deus, tem que produzir em nós confiança. Se Deus não muda, eu posso confiar nele de forma plena e absoluta. Agora, quando nós estamos falando a respeito da eternidade de Deus, tem que produzir no meu e no seu coração a adoração. Deus, na condição de ser um Deus eterno, aponta-se para um ser intemporal, um ser que não tem começo, um ser que não tem fim. O conceito de eternidade é isso, a ausência de começo e a ausência de fim. Então a eternidade de Deus produz isso em nós. Olha aqui, Jó, capítulo de número 38, versículo 4, a parte A do verso diz, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Acredita-se que o livro de Jó, que foi escrito por Moisés, é um dos livros bíblicos mais antigos. E aqui quando ele começa perguntando, Jó, capítulo número 38, Deus começa a ter um relacionamento com Jó e a questioná-lo a respeito do que Jó tinha falado nos capítulos anteriores a respeito de Deus. Eu não vou ter um tempo para mergulhar nessa questão, mas a questão é que aqui quando Deus utiliza o advérbio onde, a ideia aqui não é um advérbio para apontar local, mas é um advérbio para apontar temporalidade. Deus era como se ele estivesse falando para Jó, quando eu estava lançando o fundamento da terra, onde você estava? Em outras palavras, Jó, você nem existia, você nem tem noção do que é isso, você está querendo discutir comigo? Ou seja, Deus é um ser sempre eterno. 3.1 diz, o Deus eterno.
Gênesis capítulo 1, versículo 1 tem uma relação muito íntima com Jó, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim, do hebraico, no princípio. Esse princípio aqui é o mesmo que se aponta lá em João, capítulo número 1, versículo 1. No princípio era o verbo. E qual que é a ideia de Bereshit? Desse princípio, nos dois casos, não é para falar que no princípio Deus passou a existir, não. A ideia é que esse princípio que é mencionado na Bíblia, tanto em Gênesis capítulo 1, versículo 1, como em João capítulo 1, versículo 1, aponta-se para o início temporal da raça humana. No princípio criou Deus, ou seja, se Deus criou no princípio, a pergunta a se fazer de forma coerente é: quem criou Deus? Então perceba que Deus não fora criado, que Deus já existia. É lindo quando Deus se apresenta para Moisés e vai instruí-lo no livro de Êxodo a respeito de libertar o povo de Israel. Moisés diz para Deus: quando eu chegar diante do povo, o que eu vou dizer para o povo que me mandou? Deus diz: eu sou quem te enviou. Eu sou. É uma referência de um verbo de existência por contínua. Eu sou. No princípio, criou. Antes de ter o princípio, temporalidade humana, Deus já existia. Antes do Bereshit bara Elohim, Deus já existia. Ou seja, Deus é um ser eterno. 3.2, o Deus imortal. 1 de Timóteo capítulo 1, versículo 16, a parte A diz: aquele que tem, ele só, a imortalidade. Deus, na sua condição eterna e em sendo um ser imortal, não está sujeito ao tempo, não está sujeito às variações do tempo. Eu e você não, nós estamos sujeitos. Deus não, ele é um sujeito que não está limitado, restrito à temporalidade dos dias. Perceba, se eu estou falando para alguém que está me ouvindo agora, se você tem 20 anos, você vai perceber que talvez quando você tinha 10 anos, você tinha uma disposição que aos 20 você não tem. Você que está me ouvindo que talvez já passou de 50, perto de 60, na casa de 70, sabe muito bem também que a sua disposição não é a mesma quando você tinha 15, 16, 17 anos. Por quê? Porque eu e você estamos sujeitos à temporalidade. Deus, esse ser eterno, Deus, esse ser imortal, não está restrito e limitado a essa questão. 3.3, caminhando para encerrar. A infinitude de Deus, isso é lindo. O Salmo de número 145, verso 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A infinitude de Deus, infinito, aquele que não tem fim. Sabe que a primeira vez que eu tive o privilégio de estar perante o mar, eu lembro que foi num dia onde as ondas estavam agitadas, e eu sentei naquela areia da praia e fiquei olhando ao longe. O sentimento que me veio ao coração foi temor. Eu senti muito medo, muito medo. Quando eu voei, e eu estava no avião, eu vi entre as nuvens, mas eu tinha uma referência de distância, porque eu ia vendo nuvem após nuvem, então eu não consegui ver a infinitude do espaço. Mas o mar não. Eu olhava ao longe e parece que as ondas sumiam. E quando eu ouvi aquele barulho das águas, quando na minha cabeça eu não consegui mensurar distância, altura, profundidade, eu tive muito medo, eu tive um temor muito grande. Deus, ele é um ser infinito. Ele é um ser que não dá para sondar, não dá para mensurar, não dá para tentar quantificar. Então, entenda, em compreendendo isso, eu e você temos que ter cada vez mais esse sentimento de adorar aquele que é eterno, aquele que de fato não está sujeito ao tempo, aquele que é infinito e aquele que é imortal. Para concluir essa lição, lembre bem, esse Deus que é soberano tem que produzir no meu e no seu coração humildade. Reconhecer que Ele é grande, Ele é sublime, Ele é supremo, Ele é poderoso. Eu sou pequeno, pozinho entre outros pós, nada sou, mas eu sirvo a esse Deus. Segundo ponto, Ele é imutável, Deus não muda, em Deus não há sombra de variação. Ele permanece o mesmo soberano, o mesmo que te salvou, o mesmo que te amou, o mesmo que produziu em você paz e alegria, Ele permanece o mesmo. Mas eu e você não, acaba que a gente tem essas variações. Então, essa imutabilidade tem que produzir em nosso coração confiança. E terceiro ponto, Ele é eterno. Ele existe antes do princípio. Ele não tem começo. Ele não tem fim. Ele é eterno.
E o fato dele ser eterno tem que produzir no meio do seu coração esse sentimento sincero de adoração. Infelizmente tem muita gente que está idolatrando santos, pessoas que foram tidas por santos, que nasceram, morrer, nasceram, morrer, nasceram, morrer, nasceram, morrer. Deus não, ele não teve nascimento e ele não tem morte. Ele é eterno, ele é antes do tempo e ele é depois do tempo. Ele vai vir, ele veio muito antes de nós, ele permanecerá depois de nós. Ele é um Deus eterno, digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ore comigo e já vamos concluir. Querido Deus, eu te dou graças. Eu te dou graças porque tu és um Deus soberano e na tua soberania nós reconhecemos que nada somos. Bendito Deus, eu te rendo graças outra vez, porque Tu és um Deus imutável. Tu és um Deus que não tem, ó Senhor, as oscilações comportamentais como o meu coração e o meu ser tem, mas Tu és um Deus que permanece. E sendo assim, ó Senhor, o meu coração está confiado em Ti. E eu te rendo graças, meu Deus, porque dentre os Seus muitos atributos, Tu és um Deus eterno. Tu és um Deus que não teve começo, Tu és um Deus que não tem fim, Tu és um Deus que não dá para mensurar. E na sua eternidade, ó Senhor, receba de mim a minha adoração e a consciência de que Tu és tudo e acima de todos. Eu te dou graça, meu Pai, e lhe peço. Abençoa cada irmão, a cada irmã, que sejamos homens e mulheres mais humildes, homens e mulheres mais confiantes e homens e mulheres que Te adorem na beleza da Tua santidade. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, valeu pela companhia, até uma próxima oportunidade. Fique na paz e até mais.